produção acadêmica, o que foi do aluno, o que foi da IA, a transparência. Não, que debate. Que debate. Professor Bandeira, seja muito bem-vindo entre nós. Obrigado, é uma alegria, tanto acadêmica, profissional, mas também na dimensão pessoal, ter um colega amigo aqui conosco. Caso vocês ainda não soubessem quem seria o nosso palestrante de hoje, seria um exagero, nós estamos diante de uma das maiores, a maior referência na área da inteligência artificial do estado do Tocantins hoje. Professor Antônio Bandeira, mais uma vez, seja muito bem-vindo entre nós. Muito obrigado, professor. Geografia, o curso de licenciatura e bacharelado de Geografia te acolhe da melhor maneira. E a partir de agora, a palavra é sua. Aí tem uma questão aqui acadêmica, essa questão da transição histórica cultural, do lápis ao prompt. Eu tenho feito essa reflexão. Eu acho que a maioria aqui, se não todos, se recordam do quanto a caligrafia da gente era valorizada lá na nossa geração. Quantas pessoas sofreram bullying por causa da caligrafia. Então, assim, as avaliações observavam muito essa questão, era levada muito a sério. E nós fomos passando por uma evolução, veio a computação, passamos também pela datilografia, mas foi um período mais curto, logo veio a questão computacional propriamente dita. E a gente foi meio que vivendo essa evolução histórica nesse processo de ensino-aprendizagem. E hoje nós estamos no prompt. Aí eu faço uma reflexão que é, a tecnologia muda os meios, mas não vai tirar essa responsabilidade de pensar, especialmente pensar criticamente. Eu estou usando um termo aqui até um pouco mais forte, uma ruptura epistemológica. Porque eu tenho me perguntado isso todo dia. De quem é a autoria? Há uma mudança na forma de produzir e transmitir conhecimento, não temos como negar isso aqui. E isso tem um caráter epistemológico, não podemos negar. Como é que eu aprendo e como é que eu transmito conhecimento na atualidade? É do mesmo jeito de 10 anos atrás? Não é. Especialmente porque agora você tem uma máquina. E nós não temos como negá-la. E parece-me que também não temos como recusá-la também. Então nós vamos ter que, como disse no primeiro slide, que nos adaptar a esse momento transformador, como fizemos em outros. Mas para além de uma ruptura epistemológica, também tem uma questão ontológica aqui. Porque dentro dessa reflexão, desse debate de quem é a autoria, também nasce uma coisa que vai nos instigar muito. Você vai questionar de quem é a autoria dessa imagem aqui que o Bandeira criou com o auxílio de IA. E eu me pergunto, ela é minha ou é da IA? E para além dessa questão mais epistemológica, a questão ontológica para mim é porque eu começo a me perguntar onde é que eu me situo nesse mundo tão transformador. Ou seja, a IA desafia a identidade do sujeito como criador. Desafia ou não desafia? Se a máquina escreve por mim, o que resta do meu pensamento? Você acha que as pessoas não estão se perguntando isso? A consciência crítica, digo aqui, deve ser fortalecida, jamais substituída. A IA não pode ocupar o lugar da intencionalidade humana. Eu vou mostrar isso de maneira mais clara, já passando para o uso estratégico e para finalizar com a questão ética. Ela é uma ferramenta de apoio, falei isso lá no inicial e estou repetindo aqui. Exatamente porque ela precisa ser utilizada, especialmente no ambiente acadêmico, como uma forma de estimular e não de assumir o papel de piloto. A IA generativa já tem sido apelidada de copiloto, porque o piloto tem que ser o humano, tem que ser a pessoa, mas ela pode ajudar na estruturação de ideias, revisão e resumo, mas não substitui o esforço intelectual. Deve ser usada com supervisão e ética. Você se desdobrou e tem a certeza, professor Bandeira, que você fez de uma maneira brilhante. Uso estratégico, os desafios éticos, adaptação a um cenário que para nós é tão novo. Se eu fosse definir, professor Bandeira, em uma palavra, eu, professor Daniel, em uma palavra sua fala, eu defini como inquietante. Porque é um mundo novo que está se abrindo para nós, onde tem pessoas como você, que já tem um domínio amplo dessas ferramentas e felizmente tem a generosidade de nos ajudar nesse processo de alfabetização e IA generativa, que é como eu classifico o que nós estamos vivenciando hoje. Mas ao mesmo tempo nós temos talvez uma parcela que seja a maior parte da nossa sociedade, e eu me incluo de maneira muito sincera, que está praticamente à margem de todo esse processo, né? E quanto antes nós nos dermos conta de que é um processo em curso e que ele vai transcorrer numa velocidade imensa, que a gente não consegue nem mensurar nesse momento, independentemente da nossa vontade, ele está posto, ele está aí, o que nos cabe é entender da melhor maneira como essas ferramentas vão de fato nos auxiliar a construir uma sociedade melhor. Porque acho que esse é o grande desafio, independentemente de qual será a dimensão profissional, pessoal, acadêmica da utilização dessas ferramentas. Talvez isso seja uma utopia, professor Bandeira, mas são elas que nos movem, né? E é nisso que eu quero e preciso acreditar a partir da sua fala. Eu acho que você foi feliz em diversos momentos, professor, mas quando você classifica ali do lápis ao prompt, né?
E você coloca que o desafio continua sendo pensar. E o desafio sempre foi, e parece que às vezes ele se torna cada vez mais difícil. E uma dimensão do pensar que para nós, da academia, ele parece que se complexifica nesse momento, você abordou logo na sequência. A autoria do pensar. Né? Essa dimensão da autoria, que para nós sempre foi muito cara, né, professora Tamis, professora Marcileia, professora Vera, professor Marcel. Quem é o autor desse texto? Foi você que fez? Eu, enquanto autor do texto, pensei o que foi que a inteligência artificial generativa pensou. Isso é de uma complexidade, professor Bandeira, que talvez, olhando da superfície, a gente já imaginava que não fosse algo fácil, mas a partir da sua fala, eu comecei a me retorcer em determinado momento aqui na cadeira, porque começa a dar um comichão, porque como que a universidade, sempre muito rigorosa, professores e professoras, com essa dimensão da autoria, se posiciona frente a um contexto como esse que é inevitável. Não temos mais como fugir da utilização dessas ferramentas. Mas é um desafio. É um desafio entender como que nós vamos nos posicionar e trabalhar em parceria com essas ferramentas. Não negando a sua existência, não classificando-a como algo perverso. E acho que, novamente, você é muito feliz, professor, quando no final você coloca: quem busca subterfúgio vai continuar buscando subterfúgio. Já buscava o subterfúgio dos tempos do lápis, quando eu deveria fazer um tema de casa e simplesmente transcrevia da Barça. Quem é da minha geração sabe do que eu estou falando. E quem quer continuar buscando subterfúgios, busca nessa compra de trabalhos, busca no plágio que a internet popularizou de certa forma, e a busca pelo pensar ela segue, ela continua, só que agora a partir de outras ferramentas. Você já leu um texto de um aluno, professora Érica, que você, quando bateu o olho no texto, falou: esse texto não é dele, não já? Com inteligência artificial, isso salta na parede. Porque você vai olhar o trabalho, você vai ver que aquilo não tem a idiosincrasia daquele aluno, o estilo daquele aluno. Está muito perfeitinho, a ideia está muito redondinha. Aí você vai fazer uma pergunta para aquele aluno em cima daquele conteúdo. Aí aqui, eu acho que a saída vai continuar sendo essa, não tem como fugir muito disso. Eu queria só continuar a sua discussão. Essa inteligência, ela tem o que é de inteligência e o que é de banco de dados? A gente fica pensando em que lugar nós estamos de discussão e nesse debate com a IA. Né? Então, eu vou ficar em 3 pontos. Uma é a questão do plágio, né, que o senhor já comentou, a gente já falou um pouco disso. Uma outra questão é essa questão da imprecisão, da precisão e da probabilidade. E a terceira questão é a transparência. Né? Então, assim, são essas dúvidas. Então, era pensar um pouco da ideia do plágio, o senhor já comentou, dessa ideia da precisão e da probabilidade, e essa ideia da transparência. Né? Como é que isso poderia a gente estar pensando principalmente para dissertações e teses. O senhor confia 100% nos ofícios que são corrigidos nele, ou o senhor passa o olho para ver se não tirou nada de contexto? Seja um ofício ou seja uma matéria normativa, não importa para mim se essa produção textual foi feita, eu estou dizendo do ponto de vista da minha responsabilidade, não importa se o texto foi produzido por IA ou por um assessor humano. A minha responsabilidade na confecção e na validação desse texto vai ser exatamente a mesma. E talvez a sua preocupação seja em relação a essa confiança. Que há talvez uma tendência da pessoa inserir e passar para frente exatamente da forma, sem criticidade. Você não pode se dar a esse direito. Responder a sua pergunta: não confio no trabalho de ninguém cegamente, reviso todos eles. E lhe digo mais, a IA comete erro, comete alucinações e vai continuar cometendo, tal como os humanos já cometiam. As pessoas também cometem esses erros, às vezes por desatenção, erros materiais, mas os erros que a IA comete, a gente está meio que também no mundo, como os humanos não falham, já perceberam isso? Saiu num julgado que a IA falhou. Aí aquilo vira notícia, sai na imprensa nacional, como se os humanos não falhassem. Então, assim, é lógico, eu não estou tirando, até porque sou um defensor enfático da validação e da supervisão humana no uso de inteligência artificial. Mas não vamos partir de um pressuposto de que a IA não serve porque ela falha, como se os humanos assim também não falhassem. Bom, o que é inteligência e o que é dados? Honestamente, para mim, tudo é dados. Porque eu mostrei o Big Data. Ele faz o quê? Conexões. Vejam como esse debate ele é instigante. Nós temos vivências, não temos conhecimentos, experiência, e temos uma coisa que nos faz ser peculiares, que é a emoção, não é? A subjetividade. O caráter nosso de sermos humanos. Então tá. Quando a gente faz aquele processo neurológico, ele vem sempre, no bom sentido do termo, contaminado por um sentimento, por uma vivência. Vem ou não vem? Ok. Isso o torna subjetivo, próprio do sujeito. A IA vai fazer esse mesmo processo de forma simulada, só que ela não tem sentimentos. Se você usa o conhecimento dos livros que você leu,
das suas experiências e vivências pessoais e confronta tudo isso em bilhões e trilhões de cálculos neurológicos e biológicos naturais, a IA fará o mesmo, só que com base no banco de dados que ela tem e que diariamente ela é novamente alimentada pelas pessoas que estão inserindo essas informações ali. Então o resultado vai ser sempre com base em dados. A inteligência de que falamos é talvez por essa capacidade dela simular esse pensamento, porque ela não pensa, não é? Ela simula o pensamento, confronta esses dados e chega naquelas respostas. Produção acadêmica, o que foi do aluno, o que foi da IA, a transparência, não. Que debate. Eu até entendo a posição, às vezes, ali, no bom sentido do termo, mais conservadora, porque tudo, de fato, é muito novo. E, de fato, é uma ruptura epistemológica, ou seja, a forma como eu aprendo e como eu produzo conhecimento, ela vai necessariamente passar por isso. A forma que eu penso que você vai saber se foi o aluno, se não foi, vai ser sempre esse método avaliativo mais subjetivo mesmo, em relação do plágio e etc. Esse debate vai continuar, a gente não tem como esgotá-lo agora, porque há aqui uma questão de ética, gente. Sabe a grande verdade, eu não tive tempo de dizer aqui, até pela exiguidade do tempo, mas a grande verdade é que a IA é o que somos. Olha, eu estou falando uma coisa até desafiadora. A IA é o que somos. A IA produz o que somos. Então, em matéria de ética e transparência, a grande verdade é que é isso. As pessoas estão exigindo uma ética da IA que talvez nem todos exercem essa ética. E os vieses, os preconceitos ali, às vezes, potencializados com o uso de inteligência artificial, é um extrato de uma parcela, a grande verdade, de pessoas que estão utilizando, e que vão utilizar para esses fins. Então, é mais uma ferramenta que está à disposição, cuja transparência e ética no seu uso vai depender necessariamente da pessoa e nós vamos ter que lidar com isso.